Não é segredo que um homem bem vestido pode atrair atenção, mas existem nuances sutis que verdadeiramente causam impacto, especialmente entre as mulheres mais jovens. A arte de se vestir bem transcende gerações, e quando falamos de homens maduros, cada peça de roupa conta uma história única de sofisticação e charme. A maturidade traz consigo uma compreensão mais profunda do estilo pessoal, e é fascinante observar como certas peças de vestuário podem se transformar em verdadeiras armas de sedução quando usadas com confiança e elegância. A começar pela camisa branca de mangas arregaçadas, uma peça aparentemente simples que carrega uma mensagem poderosa. Existe uma sensualidade inegável em ver um homem maduro vestindo uma camisa branca impecável com as mangas cuidadosamente dobradas. O contraste entre o tecido branco pristino e os braços maduros, possivelmente com pelos grisalhos, cria uma imagem de masculinidade refinada que raramente passa despercebida. É como se cada dobra da manga contasse uma história de experiência e autoconfiança, qualidades extremamente atraentes para mulheres mais jovens. A versatilidade desta peça é verdadeiramente notável. Durante o dia, combinada com uma calça social bem cortada, transmite autoridade e profissionalismo. À noite, quando pareada com um jeans escuro de qualidade, transforma-se em um visual descontraído, mas ainda assim elegante. O segredo está nos detalhes, o modo como as mangas são dobradas revelando o suficiente dos antebraços, talvez exibindo um relógio sofisticado ou uma pulseira discreta, é um exercício de sedução sutil, onde menos frequentemente significa mais. A arte da sobreposição de peças é outro aspecto fundamental no guarda-roupa masculino maduro. Não se trata apenas de empilhar roupas umas sobre as outras, mas de criar uma harmonia visual que demonstre conhecimento e refinamento. Um homem que entende o poder das camadas sabe que cada peça deve complementar a outra, criando um visual coeso que parece ter sido montado sem esforço, mesmo que tenha sido meticulosamente planejado. Imagine um dia de outono, uma camisa de Oxford azul clara serve como base, sobreposta por um suéter de cachemira em tom de cinza médio, finalizado com um blazer de tweed em tons terrosos. Cada camada não apenas adiciona profundidade visual ao conjunto, mas também conta uma história de sofisticação e atenção aos detalhes. As mulheres mais jovens são naturalmente atraídas por homens que demonstram esse nível de cuidado com sua aparência, pois isso sugere uma abordagem igualmente atenciosa em outros aspectos da vida. As botas com cadarço representam outro elemento crucial neste arsenal de estilo. Há algo intrinsecamente masculino e atraente em um par de botas bem escolhidos e bem cuidado. O ouro, envelhecido naturalmente, conta histórias de aventuras vividas e caminhos percorridos. Quando um homem maduro calça um par de botas de qualidade, ele não está apenas escolhendo um calçado confortável, está fazendo uma declaração sobre sua personalidade e seu estilo de vida. O som distintivo das botas no pavimento, o modo como o couro se molda aos pés com o tempo criando um ajuste personalizado único, são detalhes que não passam despercebidos. Seja para um passeio casual no parque ou um encontro informal em um café, as botas agregam um elemento de robustez controlada ao visual, sugerindo uma masculinidade que é ao mesmo tempo forte e refinada. A questão do ajuste das roupas é absolutamente fundamental. Roupas bem ajustadas são como uma segunda pele, realçando os pontos fortes e disfarçando eventuais imperfeições. Um homem maduro que entende a importância do caimento correto sabe que não há substituto para uma peça que se ajusta perfeitamente ao corpo. Cada curva, cada ângulo deve ser considerado, criando uma silhueta que transmita confiança e elegância natural. Uma camiseta bem cortada, por exemplo, pode ser tão elegante quanto uma camisa social quando tem o ajuste correto. O tecido deve abraçar os ombros sem ficar apertado, cair suavemente pelo tronco sem marcar demais e terminar na altura certa dos quadris. Este tipo de atenção aos detalhes demonstra um nível de autocuidado e consciência que é extremamente atraente para mulheres mais jovens. O terno sob medida é uma categoria à parte no guarda-roupa masculino. Quando um homem maduro veste um terno perfeitamente ajustado, ele não está apenas se vestindo, está se armando com uma peça que transmite poder, sucesso e refinamento. O corte preciso nos ombros, a cintura levemente marcada, as mangas no comprimento exato que permitem que um pequeno detalhe da camisa apareça, são elementos que criam uma imagem de perfeição estudada. Um bom terno é como uma obra de arte em movimento, cada detalhe cuidadosamente considerado para criar um efeito geral de elegância sem esforço. As mulheres mais jovens são particularmente sensíveis a esta demonstração de refinamento, pois sugere um homem que não apenas alcançou sucesso, mas que sabe como apresentá-lo com classe e dignidade. O relógio clássico merece um capítulo especial nesta história de sedução através do estilo.
Um homem maduro que escolhe bem seu relógio está fazendo muito mais do que simplesmente selecionar um instrumento para marcar as horas. Está escolhendo uma joia que comunica sua personalidade e seu status. Seja um Rolex vintage que conta histórias de décadas passadas ou uma peça moderna de uma marca prestigiada, o relógio é um elemento que inevitavelmente atrai olhares e gera conversas. O gesto aparentemente casual de checar as horas pode se transformar em um momento de produção sutil quando executado com um relógio elegante no pulso. É um movimento que comunica sofisticação e consciência do tempo, qualidades que mulheres mais jovens frequentemente admiram em homens mais velhos. O relógio torna-se assim não apenas um acessório, mas um símbolo de maturidade e sucesso. A fragrância é possivelmente uma das armas mais poderosas no arsenal de sedução masculina. Um perfume bem escolhido tem o poder de criar memórias duradouras e despertar emoções profundas. Para um homem maduro, a escolha da fragrância deve refletir sua personalidade e experiência de vida. Notas amadeiradas, toques de couro ou um acorde cítrico sofisticado podem criar uma assinatura altiva única que marca sua presença mesmo antes de ser visto. O poder de um perfume bem escolhido não deve ser subestimado. Quando uma mulher mais jovem encontra um homem maduro que exala uma fragrância sofisticada e memorável, ela está experimentando muito mais do que apenas um aroma agradável. Está sendo envolvida em uma experiência sensorial que pode criar conexões emocionais duradouras. A fragrância torna-se assim uma extensão da personalidade do homem, um elemento invisível, mas crucial em sua apresentação pessoal. Os óculos, sejam de grau ou de sol, são muito mais do que simples acessórios funcionais. São elementos que podem transformar completamente a aparência de um homem maduro. Um par de óculos bem escolhido pode adicionar um toque de intelectualidade e mistério ao visual, criando um papel irresistível para mulheres mais jovens que apreciam homens com aparência culta e sofisticada. A escolha da armação deve considerar não apenas o formato do rosto, mas também a personalidade e o estilo de vida. Uma armação clássica de tartaruga pode transmitir um ar de sabedoria e tradicionalismo, enquanto uma armação metálica mais moderna pode sugerir uma personalidade contemporânea e adaptável. Em ambos os casos, os óculos tornam-se um elemento de design que emoldam o rosto e adiciona profundidade ao caráter visual do homem. Os acessórios, em geral, merecem uma atenção especial, pois são os detalhes que frequentemente fazem a diferença entre o comum e o extraordinário. Uma carteira de couro bem conservada, um cinto que combina perfeitamente com os sapatos, abotoaduras elegantes para ocasiões especiais, cada elemento conta uma história de atenção aos detalhes e refinamento pessoal. O couro, em particular, tem um apelo especial quando se trata de acessórios masculinos. A forma como envelhece, desenvolvendo uma pátina única com o tempo, reflete a própria jornada do homem maduro. Mulheres mais jovens frequentemente apreciam estes sinais de qualidade e durabilidade, pois sugerem um homem que valoriza investimentos duradouros e qualidade superior. E finalmente chegamos ao boné de beisebol, um elemento surpreendentemente versátil no guarda-roupa masculino maduro. Quando usado com confiança e no contexto apropriado, um boné pode adicionar um toque de juventude e casualidade a um visual que poderia de outra forma parecer formal demais. O segredo está em como o boné é usado, não como uma tentativa de parecer mais jovem, mas como uma escolha consciente de estilo que demonstra confiança e descontração. Combinado com outras peças de qualidade, como a camiseta bem cortada e um jeans premium, o boné pode criar um visual que sugere um homem maduro confortável com sua idade, mas ainda conectado com elementos mais contemporâneos de estilo. A arte de vestir-se bem como homem maduro não se resume apenas a seguir tendências ou acumular peças caras. Trata-se de desenvolver um estilo pessoal que reflita experiência, confiança e sofisticação. Cada elemento do guarda-roupa deve ser escolhido com cuidado, considerando não apenas sua aparência individual, mas como se integra ao conjunto geral. O poder de atração não está apenas nas roupas em si, mas na história que elas contam. Uma história de sucesso, refinamento e autoconfiança. Cada peça cuidadosamente selecionada, cada acessório bem escolhido, contribui para criar uma imagem de um homem que não apenas viveu bem, mas que continua a evoluir e se aprimorar. É importante lembrar que o objetivo não é parecer mais jovem, mas sim apresentar a melhor versão de si mesmo em qualquer idade.